Olá pessoal, um seguidor de uma seita evangélica que tem processado aí os ex-membros, tem soltado processo aí um em cima do outro, e um dos seus comentários para minimizar esse trabalho, para cancelar esse trabalho, ele afirmou ali com todas as letras que Paulo não era teólogo e Paulo não era apologista. Ou seja, a teologia em si não serve para muita coisa e nem a apologética serve para alguma coisa, porque Paulo nunca ensinou isso, Paulo não era teólogo e não era apologeta. Ele afirmou isso, e hoje eu vou mostrar para vocês que sim, Paulo ele era teólogo sim, e também Paulo era apologista sim. Vamos fazer algumas constatações que você vai conferir comigo depois da vinheta. No tempo de Cristo, ali em Jerusalém, era muito conhecido duas escolas teológicas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel, ele nasceu na Babilônia, era doutor da lei em Jerusalém, no tempo do rei Herodes, e fundador da escola, que após a sua morte foi chamada de Bet Hillel. Sobre a escola de Hillel, a gente tem muito mais informação do que a escola de Shammai, mas o que nós sabemos é que Shammai, ele renunciou ao cargo de vice-presidente do Grande Sinédrio. Shammai então fundou a escola de Shammai e ela diferia a escola de Hillel, ela contrapunha a escola de Hillel. Seria mais ou menos aqui nos tempos modernos como a escola de Calvino e a escola de Armínio. Então são duas escolas contrárias entre si e as duas defendiam a Torá, eram mestres da lei, conheciam e ensinavam tudo sobre a lei do Antigo Testamento, ali a lei dos judeus. Essas escolas ensinavam os mestres da época. Esses judeus, mestres da lei, aprendiam nessas escolas as tradições, as festas e toda a leitura da Torá, o Antigo Testamento. Eles eram mestres e doutores da lei. E as duas escolas, é claro, elas defendiam a verdade. Então as duas tinham um conhecimento sobre a Torá e as duas acreditavam estar na verdade. Então sim, havia uma escola com mestres, com tradições, com dogmas, com doutrinas, com ensinos e todo um currículo escolar dentro dessas escolas, tá certo? Agora vamos falar de Gamaliel. Gamaliel foi o neto de Hillel. Ele foi líder dentre as autoridades do Sinédrio do século I, reconhecido mestre e doutor da lei. Gamaliel era fariseu, doutor da lei naquela época, tendo muitos discípulos, inclusive Paulo. Lemos em Atos 5 que Gamaliel estava alertando os sacerdotes que se aquela obra, as dos apóstolos, viesse de homens, cairia por si mesma, mas se viesse de Deus, seria indestrutível, sendo necessário que se tomassem as devidas cautelas para não se achar combatentes da obra de Deus. Então, de certa forma, Gamaliel defendeu os cristãos, dando direito aos cristãos pregarem aquilo que eles criam. Se aquela obra fosse contrária à de Deus, ela cairia por si mesma. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tárcio da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesse dia. Paulo foi educado rigorosamente na lei dos antepassados, ou seja, na Torá e nos ensinos doutrinários da escola de Hillel, e foi educado aos pés de Gamaliel, neto de Hillel. Paulo foi educado nessa escola teológica de Hillel. E Paulo, como um judeu zeloso nas escrituras, também era zeloso por Deus. Paulo aprendeu de Gamaliel, neto de Hillel, na escola de Hillel, que as doutrinas dos fariseus são corretas. E Paulo então era um fariseu e afirmava ser um fariseu. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Paulo então afirmava que ele era fariseu. A gente tem uma visão um pouco errônea dos fariseus. A gente muitas vezes vê fariseu, xinga uma pessoa de fariseu como se fosse muito ruim ser fariseu. Mas a verdade é que Jesus nunca criticou a doutrina dos fariseus, a crença dos fariseus no sentido doutrinário. Jesus criticou a prática dos fariseus. Entende? Há uma grande diferença. O ensino dos fariseus era correto, mas a prática dos fariseus não era correta. No tempo de Cristo haviam várias seitas. 4 dessas ali eram as principais, e Flávio Joséfo vai citar entre elas os fariseus, os saduceus, os essênios e também os seguidores de Judas. Não os Judas Iscariotes, mas Judas da cidade de Gamala. Esses
essas 4 seitas aí eram muito conhecidas no tempo dos apóstolos, no tempo de Cristo. Interessante que nós vemos Jesus criticando a doutrina, o entendimento dos saduceus em relação ao pós-morte, né? Agora, a crença dos fariseus, Jesus Cristo nunca criticou, mas sim a prática. Os fariseus não sabiam praticar aquilo que eles criam. Então Paulo, ele diz que ele é fariseu e não tem problema algum em ser um fariseu no sentido de crença. Então vemos que Paulo teve mestre, teve uma escola e teve uma religião, né? Ele teve uma crença. Paulo tinha toda uma sistemática também para defender. Paulo, então, ele era um teólogo. Se a gente for levar em consideração de que para ser um teólogo precisa de uma escola, uma sistemática em mestres, Paulo teve tudo isso. Então Paulo era um teólogo, era um seguidor da seita dos fariseus. Quase sempre a crítica dos seguidores do canal é porque nós citamos nome, nós citamos religião, nós citamos nome, e não temos problema com isso. Nós citamos a verdade, não ficamos caluniando, injuriando, difamando, nós apenas citamos a verdade. Agora, citar nome é pecado? Jesus mesmo disse que os seguidores de Cristo, os seguidores dele, após a sua partida, iriam surgir muitos falsos destes aí, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, dentro da igreja, existe um monte de falso cristão, viu? Pode ficar sossegado, você vai encontrar um monte de falso crente dentro da igreja. E Paulo também diz que dentro da igreja tem um monte de falso cristão. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo também disse que os falsos deturpam a palavra de Deus, se fazem como apóstolos, seguidores de Cristo, enviados por Cristo, mas na verdade são falsos cristãos. E por isso, o receio de Paulo era que eles fossem enganados e corrompidos, viessem a ser levados com filosofias e vãs sutilezas, com argumentos bem elaborados sorrateiramente. No período apostólico não tinha assim tantos nomes certinhos, né, como a gente tem hoje, gnósticos, fariseus, saduceus, zelotes, escribas, como nós temos hoje, calvinista, arminiano. Com o decorrer do período histórico, então os nomes foram dados aos grupos. Hoje nós separamos através de nomes estes grupos, judeus ortodoxos, judeus messiânicos, então temos esses nomes atualmente. Mas no período de Cristo não tinha essa nomenclatura que nós temos hoje. Esses nomes são nomes dados por causa da teologia, para facilitar a gente entender quem é quem. Mas no período de Paulo, né, dos apóstolos, eles citavam sim essas pessoas. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo faz uma referência ali aos gnósticos gregos, não é verdade? Então a sabedoria, o conhecimento desses gnoses, desses grupos gnósticos são falsos, mas o conhecimento é a sabedoria de Cristo, de Deus, é a verdadeira. Hoje nós temos então um nome teológico que se dá a esse grupo, era gnósticos, os gnoses. Então Paulo cita em sua carta uma seita. Vamos agora então mais uma referência. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo vai citar que normalmente, geralmente, se ouve, né, que dentro da igreja há ali pecados que nem mesmo no meio dos pagãos acontece aquele pecado. Então, de uma pessoa ter a relação sexual com a sua própria madrasta. Então ele diz que esta pessoa tem que ser entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Se ele soubesse o nome daquela pessoa, você pode ter certeza que ele citaria o nome da pessoa. Tanto é que ele citou. Lá em 2 Timóteo nós vemos ele citar nomes de pessoas. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ele citou o nome. Alexandre causou muito mal a Paulo dentro da igreja. Então Paulo citou o nome aí de um falso cristão que causou muito mal a Paulo. E hoje nós temos aí essa carta em todas as igrejas, em todas as denominações. Nós podemos ler naturalmente sobre essa pessoa que causou o mal na vida de Paulo. Paulo citou o nome, viu? Himeneu e Fileto também é citada por Paulo. Eles
abandonaram a fé, caíram da fé, usaram palavras torpes, né? Palavras que não poderiam ser usadas por cristão, e Paulo então cita o nome desses dois também ali em sua carta a Timóteo, e hoje nós podemos ler isso naturalmente em nossas bíblias. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Apóstolo Paulo então cita o nome dessas pessoas, deu o nome aos bois, como dizem por aí. Então Paulo cita as pessoas e diz o erro que essas pessoas cometeram. O interessante é que em 2 Timóteo, no capítulo 1, ele cita Figelo e Hermógenes. Ele não diz o que eles fizeram de mal, ele apenas diz que esses abandonaram os ensinos de Paulo, apenas isso. Mas Paulo não tem problema nenhum em citar o nome dos dois e mostrar que eles abandonaram o apóstolo Paulo. Vamos ler também um outro texto em 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Foco aqui no proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. Se fosse nos dias de hoje, como nós temos aí muitos grupos, muitas denominações, provavelmente Paulo citaria nome sim. Falaria que esses católicos, por exemplo, que ficam proibindo o casamento dos padres, até parece que para ser um sacerdote de Cristo você precisa de ter o celibato, né? A pessoa que quer ter o celibato ou se fazer eunuco, isso é um problema dela com Cristo. Não é a igreja que tem que impor isso ao membro, né? Ao membro que quer ser servo dele. Nunca Jesus impôs isso, nem apóstolo nenhum impôs isso. O voto de celibato, a proibição ao casamento deve ser feito da pessoa, né? Um voto dela para com Cristo. Então provavelmente hoje o apóstolo Paulo citaria: a igreja católica fica proibindo o casamento. E a abstinência de alimentos, os adventistas do sétimo dia proíbem os seus membros brasileiros, né, gentios, a comerem carne de porco, por exemplo. Então essa proibição a alimentos, provavelmente Paulo também citaria que a igreja, a denominação está impondo essas regras aí na vida dos cristãos. Não é o crente que tem que impor isso na vida dele quando ele acha que é certo e que é errado. É os líderes religiosos que estão impondo essas regras aí na vida dos membros. Pode ter certeza, nos dias de hoje, Paulo citaria o nome dessas denominações, sim senhor. E Jesus também fez isso, tá? Jesus também citou ali as seitas, mostrou ali os males que eles ensinavam, as dificuldades que eles colocavam em cima das pessoas. No Sermão do Monte, Jesus ele disse assim que os gentios presumem que por seu muito falar serão ouvidos. Os gentios ali é uma referência aos pagãos, aqueles politeístas, que eles acreditavam que por diversas repetições ali de rezas, essas rezas chegariam a Deus. E quem que faz isso hoje? Novamente, a Igreja Católica fica ensinando os seus membros ali, os seus fiéis, a rezarem Ave Maria, Pai Nosso, Credo e por aí vai. Então, os católicos em sua catequese, assim como eu aprendi na catequese, nós temos que decorar aquelas rezas lá, né? Inclusive, eu fiz até prova, né? Eu tinha que citar a reza ali para meu catequista. Jesus, ele combateu isso. A oração vai da pessoa para com Deus na sinceridade, no quarto, de joelho. O filho escuta o pai como uma conversa informal. Então nós oramos a Deus dessa mesma forma. Nós chegamos até Deus e apresentamos nossas gratidões e os nossos problemas. Ponto final. Não tem que ficar decorando reza nenhuma. Provavelmente, se fosse ali no tempo de Cristo, né? Claro, isso não ia acontecer, porque o cristianismo vem ali depois de Cristo. Mas se fosse hoje, Jesus Cristo apontaria ali: a Igreja Católica Apostólica Romana ensina seus membros tal coisa. Então Jesus cita o grupo e rebate aquele grupo. Jesus chamou os religiosos de raça de víboras, chamou de hipócritas. Até mesmo João Batista, né, fez a mesma coisa. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Ai de vós, condutores de cegos! Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Fariseu cego, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Jesus cita o grupo, rebate aquele grupo, e hoje nós lemos nos comentários aqui do canal, né, lá do Facebook, nas redes sociais, que a gente não pode ficar julgando, é errado, é falta de ética citar o nome da pessoa, e é isso, a gente fica lendo isso o tempo todo, mas nem Jesus fez isso, nem Paulo fez isso. Eles citavam, davam o nome aos bois, citavam o nome da pessoa e rebatia, refutava aquelas pessoas. Aí vemos grupos citando texto totalmente fora de contexto, não é mesmo? Pois a letra mata e o espírito vivifica. Ficam citando esse texto aqui para que a pessoa pare de ficar estudando teologia, pare de colocar aqueles textões com argumentos sólidos. Diz que aquilo ali é letra, mas o que vivifica é o espírito. Totalmente fora de contexto o que essas pessoas estão citando, porque Paulo era um homem de letra, Paulo era conhecedor da palavra, Paulo era conhecedor da Torá, mas também era um homem vivo em espírito. Então uma coisa não anula a outra. Você pode ser conhecedor da palavra e também ter o espírito vivificado. Aliás, como é que você vai crescer espiritualmente sem conhecer a letra? Este texto está mostrando que os legalistas eram mortos. Então ficar na lei mata, ficar no espírito vivifica. Apenas isso. E quem conhece bem a Bíblia sabe disso. Outro texto também muito usado. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o texto mais citado por aqueles que não conhecem a Bíblia. Não julgueis para que não sejais julgado. Então, aquelas pessoas que praticam a má doutrina, aquelas pessoas que praticam o mal, que estão em pecado, usam esse texto aqui para se defender. O texto bíblico que advoga os hereges é o não julgueis, pode ter certeza. Só que essas pessoas já estão julgando o texto bíblico, porque ele tem uma sequência. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Esse texto aqui, ele tem um contexto. Esse texto está situado no Sermão do Monte e Jesus Cristo está rebatendo aquele legalismo do Antigo Testamento. Então, falso julgamento vai levar a um problema. Se nós usarmos o julgamento correto, que é o bíblico, nós temos que lembrar que nós vamos também ser julgados pela própria Bíblia. Então, quando a Bíblia diz que é heresia alguma coisa, eu não estou julgando por mim, eu estou julgando porque a Bíblia já julgou. Falsas crenças, falsas doutrinas, lobos, a Bíblia já citou. Não sou eu que estou julgando isso, é a Bíblia quem está julgando. Então você está julgando mal as Escrituras, a palavra de Deus. Quando você usa esse texto fora do contexto, você já julgou a palavra de Deus erroneamente. A apologética é apenas uma parte da teologia. A apologética é a defesa da fé. E Paulo diz que defendia a fé, defendia o evangelho. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então é isso, a apologética é apenas a defesa da fé, a defesa do verdadeiro Evangelho. Na época de Paulo, o Evangelho estava lá no Antigo Testamento, mas as palavras que ele recebeu de ensino, aquilo que ele ensinava era o Evangelho. Então quando nós dizemos que alguma coisa é heresia, alguma coisa é errada, isso não vem da gente, isso vem da Bíblia, das Escrituras. E eu não estou julgando, eu não estou difamando, não estou injuriando, eu estou apontando os fatos, assim como Paulo fez. Você pode ter certeza, Paulo foi preso, não foi? Foi preso. Hoje Paulo seria processado, aí, iria ter muitos processos, e esses processos estariam ali. Paulo está difamando a igreja tal, injuriando a denominação X. Paulo seria uma pessoa que seria preso pra caramba e seria muito processado também por estar pregando a verdade. Hoje estamos na geração do mimimi. Você não pode falar mais nada, que tudo é injúria, calúnia e difamação. Aliás, as mesmas pessoas que afirmam que eu estou injuriando, que eu estou caluniando, que estou difamando, né, as denominações, são essas pessoas também que me difamam, me caluniam. Tem um seguidor aqui do canal que tem muitos comentários aqui no canal. Posso falar que é 1000 comentários, porque eu não sei, são muitos mesmo, tá? Esse, onde eu vou, ele vai atrás, né? Se eu estou em outro canal comentando alguma coisa, ele me vir lá, ele quer debater comigo. Vou usar ele como exemplo, mas tem tantos outros. Ele já me chamou de calvinista, né? Como se isso fosse, tão grave assim. Mas eu tenho um vídeo explicando a questão do calvinismo e arminianismo, né? E o que eu sou. E lá eu não digo que eu sou calvinista.
Que bom que esse vídeo é bem antigo, tá? Eu já expliquei ali qual é a minha crença. Essa pessoa e tantos outros já me chamaram de desigrejado. Isso porque eu faço parte de uma congregação aí com aproximadamente 150 pessoas que também tem comunhão com outros irmãos. Essas pessoas já me chamaram de ateu, já falaram que eu não acredito nos dons, e eu tenho vídeo rebatendo o ateísmo, e eu tenho vídeos aí tratando sobre dons espirituais, pelo menos aí 3 vídeos explicando sobre dons espirituais, e eu digo que eu creio nos dons. Já me chamaram até de servo do Satanás, já me chamaram até de homossexual, e eles dizem que eu fico perseguindo eles, mas na verdade é eles que vêm me perseguindo, é só não assistir os vídeos, ponto final. Então note bem, as pessoas que afirmam que eu estou difamando por estar rebatendo aquela má crença, a má doutrina, falsos mestres, falsos pastores, desvio de dinheiro, doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia, doutrina inventada aí, quimerismo, bibliomancia e por aí vai. Essas doutrinas não existem, são doutrinas falsas, criadas por empresas religiosas. Quando eu refuto, eu rebato essas falsas crenças, eles vêm me difamando, me caluniando e dizem que eu faço o mesmo. Não tem como difamar falsa crença. Não tem como injuriar falsa doutrina. Nós injuriamos e difamamos pessoas. Eu estou aqui rebatendo as falsas crenças. Entenda muito bem. Pode ter certeza, Paulo faria o mesmo hoje, Paulo seria processado da mesma maneira hoje, Paulo seria preso da mesma maneira, porque Paulo não foi preso? Então eu espero que vocês tenham entendido, a teologia não é ruim, Paulo era sim um teólogo, Paulo era sim um apologista, o problema disso tudo é você não saber usar essas ferramentas. Eu não estou injuriando e difamando ninguém, estou ensinando a verdade, e assim como Paulo, fui posto para a defesa do evangelho. Esse é o meu dom e eu acredito nos dons espirituais. Nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais.